Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler aqui e vamos falar a respeito de um assunto de escola bíblica, na ceia, hein? Na ceia, né? Do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode-me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: queres ser limpo? E logo ele ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Pode sentar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar, Senhor, por estarmos aqui juntos, e que teu Espírito possa, papai querido, ó Deus eterno, extrair coisas novas, Senhor, desse texto tão conhecido da igreja que profere o teu nome. Nós possamos ser impactados, abalados, papai querido, por aquilo, ó Deus eterno, que o Senhor há de revelar para nós nesta manhã maravilhosa, aonde nós iremos, papai amado, renovar a nossa aliança em Ti, Senhor, com o nosso Deus, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Queridos, o contexto dessa passagem fala justamente do Sermão da Montanha, onde Jesus vai passar por um período, né, do capítulo 5, 6, 7, né, de Mateus, ministrando aos judeus que eram pessoas, nesse caso, pessoas simples, excluídas, rejeitadas, né? E Jesus vai ministrar o coração deles, e sempre vai usar uma palavra: a lei diz isso, e eu digo isso, tá? Era um tempo de transição da velha aliança para a nova aliança, ou o início de uma transição de uma velha aliança para a nova aliança. Essa que o apóstolo Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 25, quando ele fala do cálice. Esse cálice é a nova aliança, é o final dessa transição, né? Ele fala assim: fazer isso em memória de mim. Então, nós estamos justamente nesse início. E quando Jesus termina de ministrar, né, ele vai descendo esse planalto em direção, a Bíblia não me revela se é em direção a Cafarnaum, aonde ele morava, ou para Tiberíades, que também era próximo, era a mesma distância. Ele está descendo, ele está caminhando, saindo desse lugar, e a multidão acompanhando. Mas entre ele e a multidão havia alguns discípulos que ele já tinha escolhido. E a Bíblia vai nos revelar, né, que em um determinado momento vai surgir um leproso, ou seja, próximo dali havia um campo de leproso, né, onde estavam aquelas pessoas que eram excluídas por estar leprosa, né, era excluída da sociedade, era excluída da família, e tinha que ficar ali, era proibida de sair daquele lugar. Então nós vemos agora nessa passagem, né, o quanto que Jesus, né, ele usa de misericórdia, de amor para aquele que o busca, para aquele que ele crê. A gente vê isso bem patente, né, porque ele veio para curar aquele que estava enfermo, ele veio para livrar aquele que estava, né, aprisionado, ele veio para salvar aquele que estava perdido, né? Então nós vemos muito bem nesta passagem. E nós vamos ver que cada um dos evangelistas, né, tanto Marco, quanto Lucas, quanto Mateus, eles vão trazer algo interessante, eles vão trazer algo muito lindo a respeito dessa situação que eles estão vivendo. Tá? E o primeiro ponto que eu quero, né, olhar, olhando para esse texto e conversar com os irmãos aqui nesta manhã, é justamente que está no versículo 1, tá? Quem não arrisca, né, não conquista, né? Tem que arriscar, senão não
tem vitória. Tá? Se não arriscar, só vai ficar vendo as nuvens passar. Só vai ficar vendo o tempo passar. A Bíblia diz que ele era um leproso. Ele não poderia se aproximar. Ele estava correndo o risco de ser apedrejado. Tá? Mas ele se arrisca. Ele se arrisca. Tem o versículo 1 aqui, ó. E descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Tá? Então, o que ele poderia? Qual o risco dele? Dele ser rejeitado. Mas ele sabia disso. Ele sabia que a lei dizia que ele não poderia chegar perto de um sacerdote. Ele não podia chegar perto de um doutor da lei. Tá? Ele não poderia chegar perto de uma pessoa saudável. Ele não poderia correr o risco dele ser apedrejado. Tá? Quero voltar, irmão. Quem não arrisca, não conquista. Nesta manhã eu quero te dizer: quem não arrisca, não conquista. Você pode glorificar? Glória a Deus. Nós fazemos aí, na época de Olimpíadas, né? Eu estava lá na casa do Rodolfo, eu estou lá meio que fazendo a extensão da minha até ficar pronta, né? E eu vejo lá na tampa de futebol, assistindo o jogo e o Brasil perdendo 4-1 para a Argentina, né? Mas o que eu quero dizer que, com isso, né? Que esses atletas, eles jogam, né? Irmã, você é argentina? Não, você é peruano. Por que está fazendo? Para com isso. Não tem nem Argentina aqui, meu Deus. Peruano não vira casado, hein? Então, um atleta que vai competir, um atleta que vai para a Olimpíada, ele esforça, ele treina, ele supera o limite, mesmo correndo o risco de ser lesionado, né? Corre machucado, para chegar no pódio, para vencer. Ele está arriscando, e às vezes as condições médicas dizendo não dá. Mas mesmo assim, eles tiram força da sua fraqueza e arriscam. Nós podemos ver que nós temos aqui alguns empresários, né? Mas quem não arrisca, não conquista. Porque ele quer. Faz análise de mercado, de dinheiro, e vai investir mesmo sabendo que pode perder. A chance de perder é 0,5%, mas tem uma chance de perder. E quando a chance dessa aí pode concluir fechado, né, Paulo? Mas não é assim. A chance de perder é sempre mais feia, 70%, 50%, 95%, 5% de chance de ganhar. Mas quem não arrisca, não conquista. Quem não arrisca, não conquista. Em tempo de crise é que nascem os grandes empreendedores. Alguém que vai não, vou investir, mas não está dando, ninguém tem dinheiro, mas eu vou investir. E reinvestiu. Aí fala as startups, né? Algo novo, acreditou em algo novo. Tá? Então, querido, nós vemos aqui diante dessa palavra que nós lemos, né? Uma pessoa arriscando. Sabia que tudo era contra ele. Não tinha nada favorável a ele. Já estou perdido mesmo? O que me custa? Nós íamos passando aqui, quando tomamos café no Cobi, né? Era às 9h30 mais ou menos. Os cabeceiros, na casa de jogo ali, o partido está cheio de gente chegando. Olha aí, todo mundo, né? Eu estou 50, vou jogar só 50 hoje, vou jogar só 10 hoje. Aí perde, não, vai ficar mais 50 para ver se eles estão arriscando. Ainda que seja um plano diabólico, mas estão, né? Arriscando. Todo mundo sabe que é o resultado ali, né? São poucos que conquistam. Quem conquista mesmo ali é a loja, né? Então nós vemos aqui alguém, né, de acordo com a lei, Levítico capítulo 13, versículo 16, ele tinha que ficar isolado, ele tinha que ficar separado, foi excluído da sua família, da sociedade, ele não podia ir para o templo, não podia fazer nada, podia ficar somente ali e esperar a morte chegar. Tá? Então, esse homem, a gente vê que ele percebe alguma coisa no mundo espiritual, ele percebe alguma coisa. Está vindo um tempo novo. Aleluia.
Às vezes a gente não sabe explicar nada. A gente não sabe nada, mas a gente percebe. A gente tem percepção. A gente entende alguma coisa. Alguma coisa está me chamando. Alguma coisa está me atraindo. Estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas não está vendo a rejeição do meu espírito. Está tendo uma concordância no mundo espiritual. Mas eu não posso sair desse campo, diretor. Suprimir isso aí. Não, mas é maior do que essa proibição. É maior do que essa cadeia. Glória a Deus. Uma alma livre. Existe uma alma livre que arrisca porque tem alma livre. É porque tem alma livre. Aleluia. Você pode glorificar? Aleluia. Ele não podia chegar perto dos religiosos. Mas até então, ninguém ouviu falar que o doutor da lei tinha curado alguém. Até então, ninguém ouviu falar que um fariseu tinha curado alguém. Até então, ninguém ouviu falar, né, que os religiosos curavam. Mas eu quero crer que já chegou a notícia ali, olha. Estou falando do Jesus que chegou aqui. O Jesus que está fazendo o rebuliço, que ele chegou ali, em toda a sinagoga, tinha um demoniado, ele falou, cara, sai, chegou ali, tinha um homem de mão mirrada, que não conseguia, ele falou, levanta, estica o seu braço, e ele foi curado, as boas novas começou a propagar. Eu quero crer que as boas novas chegou lá nesse lugar. Agora começa a entender, Cristian, que aquilo que eu estava sentindo era fruto de boas novas. É a boa nova que chegou. E a boa nova vai sair força da fraqueza. A mesma força que saiu daquela mulher que tinha fluxo de sangue, que estava há 12 anos, anêmica, caída, mas ela passou a acreditar na boa nova, ao ponto de levantar, superar tudo e arriscar. E arriscar. E arriscar, e arriscar, e arriscar. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Chegou o ano de nós assumimos risco. Aleluia. Quando Deus me chamou para a missão, eu trabalhando na Eletrobras, 16 anos de serviço. Todo mundo se levantou, não faz isso. Eu falei, não, chegou a nossa vez. Aleluia, vamos correr o risco. Aleluia. Quem está me chamando é maior que a Eletrobras. Quem está me chamando é maior que tudo. Maior que o seu trabalho, maior que o seu trabalho, maior que tudo. 16 anos de serviço, alto salário. Quem está me chamando é maior. Estou sentindo coisa nova. Sabe, a gente está sentindo. Eu também, então vamos embora. Vamos embora. Aleluia, vamos arriscar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, aleluia. Olha que coisa legal. Ele chega a Jesus, olha que coisa interessante. Tá? Ele chega e não exige nada. Tá? Não exige nada. Ele apenas se prostra. Ele apenas se prostra. Não negocia, porque Jesus não está aqui para negociar com ninguém. É se você quiser, é se você aceitar, é se você abrir o seu coração, é se você crer. Jesus não está aqui para negociar com ninguém. Quem já fez, já pagou, é questão de fé, é questão de acreditar ou acreditar. Aleluia. Pode glorificar a Deus nesta manhã. Aleluia. Esse cara aproximou de Jesus, Kiki. Com certeza, ele entendia uma coisa, pela fala dele, pela atitude dele. Eu acredito que as boas novas chegou lá. Eu disse, não, o sacerdote não pode resolver o meu problema. A gente não tem aqui nenhum histórico de um leproso curado, a não ser de Naamã, que nem judeu era, né? Que está muito longe, né? Que foi feito por Eliseu, né? Muito distante, nunca mais. Mas que Deus não cura leproso aqui nessa igreja. Mas que Deus não cura leproso aqui nesse lugar.
engano dele. Ele tinha tudo isso na mente dele. Mas falou: não, estou sentindo coisa nova. Eu não vou acabar meus dias nesse campo de leproso. Eu vou fazer o que a minha alma foi criada para fazer. Vou responder o estilo da minha alma. E qual é o estilo da minha alma? É adorar o Senhor. Eu fui criado para adorar a Ele. Eu fui criado para dar louvor a Ele. Aleluia. Já estou morto. Não havia cura terminal. Mas aquilo tudo foi estimulando ele, assim, a atitude dele me revela que ele entende uma coisa: esse cara é o único que pode resolver o meu problema. Ele é o único que pode resolver o meu problema. A atitude dele me denuncia. Ele é o único que pode trazer a minha porta. Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode mudar. Ele é o único que pode fazer. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer nessa manhã, ninguém precisa se sentir tão desesperado. Tem Jesus. Creia nele. Você não precisa se sentir perturbado, angustiado. Quero dizer, tem Jesus. Amém, aleluia. Nada dessas atitudes da alma possa te afastar de Jesus nesta manhã. Aleluia. Fazer você romper com você mesmo. Vencer você mesmo e chegar a Jesus. E chegar a Jesus. Porque é uma proposta que o próprio Jesus falou. Mateus capítulo 11, versículo 28. Não foi. Agora eu posso entender uma coisa, irmão Cristiano, que não foi uma iniciativa tão somente dele, mas foi uma resposta a um convite. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos te aliviarei. Glória! Convite, venha, eu posso mudar sua história, eu posso mudar sua história. Aleluia! Eu te alivio. Glória a Deus! Vamos glorificar a Deus nesta manhã. Eu tenho 28 anos de cristão, ou 29 anos, dizendo, né? Eu nunca vi, irmão Cátia, alguém que colocou Jesus no centro ser decepcionado, ou está frustrado, ou está decepcionado com Jesus. Passou pelo vale, passou pelo fogo, passou por tudo, mas ele tinha plena consciência de uma coisa: ele vai na frente. Ele não me deixou sozinho. Ele passou comigo. Foi ele que me cuidou. Ele me agarrou. Ele me protegeu. Ele me guardou. E eu pude passar por tudo. Aleluia! Eu não conheço ninguém que se entregou a Jesus e foi envergonhado. E foi envergonhado. Eu não. Estamos tão felizes, estamos tão felizes. Estamos tão felizes de ter abrido mão, de entregar tudo para Ele. Aleluia! Oh, glória! Temos vivido coisa que o dinheiro não compra. Temos vivido coisa que a família não faz. Nós temos vivido milagre, o cuidado de Jesus conosco. Os médicos dizendo: vai morrer. A vida da família. Olha eu aqui. Pegou duas bananas, está aqui de pé, adorando a Deus e pronto para voltar para pegar mais uma, se for o caso. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar Deus. Glória a Deus, aleluia! E Paulo vai colocar isso aí de uma forma muito linda. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 32, ele vai falar uma sequência de coisas, ele vai assim: mas em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós somos. Ou seja, quem não se arrisca não triunfa. Pessoa que é vitória deitada na rede. Pessoa que é vitória. Não, eu estou orando no meu quarto. Não tem essa. Não precisa da igreja, não. Eu oro aqui no quarto, Deus me ouve. É assim. É desse jeito, oh meu Deus. Tem muita gente orando no quarto, mas aquele que arrisca, quando ora no quarto, ele vai entender que
o Pai que está em oculto, aleluia, está recebendo tudo. Aquele que vem no oculto, Ele vai abençoar no público, aleluia, para que as pessoas vejam, aleluia. Toda gente que não tem compromisso com Deus, está dentro do quarto, e que Deus faz. Nós vemos aqui que esse cara aqui, ele tinha algo tremendo, que falta em muito crente isso, às vezes. Tem um versículo na Bíblia, que está em Provérbios, capítulo 16, que fala que o orgulho é a ruína, mas a humildade é. Vê esse versículo aí para mim, tá? Olha, Marcos vai colocar assim, sabe? Mateus coloca aqui, esse versículo 2, ó. E veio, deixa eu pegar aqui. E veio um leproso, ele tomou atitude. Ele precisava, ele queria o quê? Ele queria um encontro com Jesus. Ele queria um encontro. E veio. Olha o que diz aí, Marcos vai dizer: e se aproximando, dizendo ou suplicando, se prostrou. Provérbios 16, 18 a 19. Falei aí. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a guerra. É melhor viver humildemente, pobres e repartir os despojos com os orgulhosos. Uau, despojo é as bênçãos. Que Deus não vai tirar daquele que tem para transferir para nós, como diz Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 28. Leia esse versículo também, que encaixa legalzinho aqui. Então nós vimos aqui que Mateus diz que veio um leproso. Nós vamos ler aqui que Marcos vai dizer, e suplicando, né? E o leproso vindo, suplicando, se ajoelhou diante de Jesus. Lucas vai dizer que o leproso, vindo o leproso, ele cai com o rosto no chão e suplica. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Cada um vai mostrar a postura dele diante da sua ótica. É de alguém que está se humilhando. É de alguém que está dizendo, eu não posso, mas você que você pode. Eu não tenho, mas você que não tem. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A postura dele, Cátia, postura é de alguém que está dizendo, eu reverencio, eu respeito, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, eu entendo quem o Senhor é. Aleluia. Ele não vem para questionar, ele vem para se prostrar e tomar. Aquilo que João vai dizer, importa que eu diminua e ele cresça. Que diminua e ele cresça. Ele só vai crescer se nós nos humilharmos. Se nós nos humilharmos diante dele, ele cresce. Ele aparece, se torna visível. A vontade dele se manifesta. Aleluia. Ele olha, aquilo que ele prometeu, ele vai dar. Eu te aliviarei. Vinde vós que está cansado e sobrecarregado. Aí ele vai manifestar a parte dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu creio que nesta manhã ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Ele está disposto. Aleluia. Aleluia. Isso indica que esse cara está reverenciando, respeitando. A postura dele denuncia. Mas até crente quando entra aqui, parece nós que entramos aqui, né? Viemos direto aqui no altar, se prostramos aqui, porque sabemos que ele está aqui. Todo mundo sabe, onde tem 2 ou 3, ele está. Mas nós preocupamos primeiro aqui cumprimentar o Eduardo, cumprimentar ao A, ao B, ao C, do que cumprimentar aquele que já está, que já consagrou esse ambiente, que já santificou esse ambiente e que está aqui nesta noite para te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ele já veio aqui preparando tudo para isso. Aleluia. Nós chegamos aqui, reconhecemos o pastor, todas as mulheres, a cozinheira, todo mundo, o porteiro, mas esquecemos de reverenciar aquele que está aqui para receber
a minha oferta, o meu culto. Aleluia. Oh, aleluia! Glória. A postura desse cara não ceia. Maravilhoso. A quem que ele deve se dobrar? Tinha uma multidão, ele não está olhando para a multidão. Tinha um discípulo, ele não está olhando para o discípulo. Não está preocupado com ninguém. Está preocupado com o amado da sua alma. Aleluia. O amado da sua alma. E se humilha diante dele, se prostra. Aleluia. Oh, glória. Olha o que a Bíblia vai. Parece que não dá para perceber o que esse cara estava pensando. Com esse conjunto de informação. Olha, Jesus, eu estou tendo uma oportunidade. E eu não vou perder. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. O que acontecer depois é resultado da minha adoração. Se o Senhor quiser fazer, faz. Se o Senhor não quiser fazer, não tem problema. Mas eu tenho para te adorar. Aleluia. Eu quero que ele tenha consciência que Jesus já mudou a eternidade dele. Aleluia. Muitas vezes glória, nós glória. parecemos os crentes que estavam atravessando o deserto, era movida a milagre. Se não tem milagre, eles murmuravam, eles reclamavam. Aqui Jesus não precisa fazer mais nenhum milagre para mim, já estou feliz, porque ele já mudou o meu nome está no livro da vida, não está na boca do saco, meu nome já foi escrito no livro, que um dia vai estar lá, e aqueles que foram achados no livro da vida, aleluia, se atenta às mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Havia um pensamento naquela época, que a lepra era resultado, tá? As doenças que não tinha cura. Tanto é que nós vemos João capítulo 9, quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito daquele cego, né? Quem pecou? Foi ele ou o pai? Ou está assim? Isso veio do pai ou é resultado do pecado do pai? Então era coisa que era resultado de pecado. Então Deus é que colocava. Era um pensamento judaico. A lepra era resultado de pecado, só veio por causa de Deus. Porque a lepra no Antigo Testamento, ela ficava, né? A lepra no Antigo não, até hoje é assim, né? Eu tenho uma neta que não é lepra não, né? Não. Oh meu Deus, quase bater na neta agora. É outra coisa. Mas não muda muito não, tá? É tuberculose, né? Sendo tratada, tudo, né? Tá? E até você estava mostrando um remédio para mim, que ela trouxe do Japão, porque eu estive com a minha, trouxe do Brasil, porque eu estive com a minha neta um bom tempo, né? Tá? E como é contagiosa, né? Está no meu lugar, isso é mais uma prova que o Senhor cuidou de mim. Tá? A minha irmã ficou ruim, que também eu e a minha irmã estivemos junto cuidando dela, a minha irmã ficou ruim, né? Mas eu não tive nada. Ela trouxe o remédio, mesmo assim. Aí o remédio que tiver algum leproso que precisa, vai subir, né? É tuberculose, irmão. Então, querido, quando eu olho a atitude desse cara, ele está dizendo, olha, Alice, ele está dizendo assim para Jesus na postura dele: o mínimo que eu posso fazer na minha existência é te adorar. Oh, maravilhoso. O mínimo. Oh, glória. E eu não vou perder a oportunidade de fazer. Aleluia. A atitude dele denuncia. A humildade dele denuncia. Ele diz: Aleluia. eu não preciso ter talento, não preciso ter dano, não preciso ter nada. Eu só preciso responder o estímulo da minha alma. Ela tem sede de ti. Ela tem fome de ti. Aleluia. Ela ceia quando ela vai se adentrar na tua presença. Como diz o Salmo 42, no versículo 3. Leia aí. Leia para mim. Leia 1, 2 e 3. Leia 1, 2 e 3. Essa é a alma de uma pessoa humilde e desesperada por Deus, que eu acho que parece que é a nossa alma. Eu vou falar profetizando isso. Tá? Parece que a nossa alma da missão vida nova. Tá? Leia aí, pastor Rodolfo. Como a corça suspira pelas águas correntes,
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? A oportunidade apareceu! E ele vai dar! Glória a Deus! As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiono o tempo. Onde está o teu Deus? As pessoas questionaram, onde está o Deus? Aleluia, eu sei onde ele está. Meu Deus, aleluia. E eu vou para a casa dele. Eu vou usufruir dele, eu sei que tenho fome dele. Aleluia. Ele vai saciar minha alma. Glória a Ele vai Deus. saciar minha sede. Eu vou Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu tenho orado, querido, para que essa igreja produza uma geração que nos humilha, que nos busca o Senhor. Como muitas igrejas hoje, que tem o símbolo de uma pomba, de uma Bíblia, mas onde Jesus está lá na porta, batendo, querendo entrar. Onde não tem vida espiritual, porque está lá fora, querendo entrar. Ele está dizendo: eu não desisti de ninguém. Eu não desisti de ninguém. Por isso, nesta manhã, nós vemos esse cara aqui, esse leproso, com a necessidade de ser curado. Não. Ele tinha uma necessidade espiritual. Ele queria adorar. Qual a sua necessidade nesta manhã? É aquela conta que você não pagou? É o trabalho que não tem? É o que você não pode fazer? Aquilo que você não pode resolver? Qual é a sua necessidade nesta manhã para renovar a nossa aliança? Oh, aleluia! É saciar minha alma. Oh, É saciar minha alma. aleluia! E me derramar na presença dele. Me derramar na presença dele. Eu sei que ele está aqui. Amém, aleluia! Oh, por isso que usa a humilhação. Entender que a humilhação não é eu vestir de pano de saco feio, não. É eu entrar aqui reverenciando a Ele. É o antídoto do orgulho. É o remédio contrário que isola a altivez, a soberba. Mas que faz ser uma pessoa, como diz Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! Cuida de mim. Oh, Ele era rei, ele tinha tudo, a sua posição era rico, mas ele espiritualmente dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! Jesus! Agora você dá um poder para uma pessoa, ele tem aí um carro bom, coisa, e já acha que o Deus dele se torna o carro. Cuida mais do carro do que. Oh, querido, a humilhação é um remédio contra a soberba, o orgulho, a autossuficiência. Me faz me tornar reconhecendo que eu sou dependente dele, que eu preciso dele, que sem ele eu nada posso fazer, que sem ele eu nada posso fazer, que sem ele eu nada posso fazer. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Por isso, querido, todos nós, crentes mesmo, crente firmado, genuíno, aleluia, ele tem que buscar a presença de Deus, né? Com humildade, reconhecendo, né? Que tudo que nós somos, tudo que nós temos, provém dele. Devo tudo a ele. Eu respiro por causa dele. Eu respiro. Porque você pode parar aqui 5 minutos, nós tomarem 5, até menos. Tá? Ele vai ficar mais 5 minutos de nada. Tá? Seguração. Eu morro. E a Bíblia diz que isso que aqui está. Isaías capítulo 6, no versículo 3, diz que a terra está cheia da glória de Deus. E a glória de Deus é o oxigênio que o meu corpo precisa. Isso é glória.
Aleluia! Ah, todas as minhas células foram visitadas agora pela glória de Deus. Aleluia. E todas as minhas células agora vai adorar a Deus, expelindo aquilo que não presta, tirando aquilo que não presta. Agora Deus limpa, nos purifica. Glória a Deus! Eu preciso dele. Eu devo a minha vida a ele. A minha vida, o meu sustento, a minha força, a minha esperança, a minha casa, a minha família, tudo vem dele. O meu ministério vem dele. Aleluia! Eu adoro a Deus. 1 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Salomão vai dizer uma visitação de Deus, né? Deus falando com Salomão a respeito da oração. Vem cá, minha pastora, minha vida, né? Vem cá, coisa linda. 14 a seguir? 14. Primeira Crônicas ou segunda? Aqui é a segunda crônica. Você abriu primeiro? Oh, meu Deus. Você falou primeiro. Tá bom. Segunda crônica, capítulo 7, 14. Achou? Aleluia. Se esse povo, E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. a humilhação é o caminho da restauração. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos. Aleluia! Quer experimentar mais de Deus? Quer experimentar mais de Deus? Reconheça Ele. Reconheça Ele. Reconheça Ele. Reconheça Ele. Em tudo na sua vida. Reconhece. Olha, no versículo 2, tá? Vai mostrar que quem confia no Senhor, que quem se humilha, recebe a resposta. Aleluia. Senhor, se quiseres, olha, Ele entende, Ele sabe, o Senhor pode me limpar, me purificar, me restaurar. Aleluia. O Senhor pode me fazer zerinho, Ele está dizendo. O Senhor pode me fazer zerinho de novo. Aleluia. Esse leproso, querido, a Bíblia não informa o nome dele. A Bíblia informa o problema dele, o que ele tinha. Mas ele estava convencido de uma verdade. Ele estava convencido de uma verdade. E que muitas vezes nós não estamos, irmão Luiz. Tá? Ele estava convencido. Se Jesus quisesse, tá? Ele poderia curar ele. Tem gente que chega aqui com um problema no casamento, mas não acredita que Jesus pode resolver o casamento dele. Tem gente que tem problemas, né? Vamos dizer, de identidade de gênero. Não existe isso de identidade de gênero, que Deus fez macho e fêmea, tá? Mas ele não acredita que Jesus pode curar ele. Não está convencido que Jesus pode mudar. Não consegue. Mas esse cara não. Ele estava convencido que Jesus podia curar ele. Que Jesus podia fazer nele aquilo que ele não podia, aquilo que os médicos não podia, aquilo que a família não podia, aquilo que o dinheiro não podia. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode fazer. Aleluia! Eu entendo que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem poder. Aleluia! Estava convencido. O Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, tá? Mas ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza de Jesus. Ele não tinha certeza se o Senhor queria fazer. Ele sabia que ele podia fazer, mas ele não tinha certeza que Jesus iria fazer. Oh.
coisa linda, né? Olha, eu sei que nesta manhã existe um poder, todo o poder no céu e na terra em Jesus. Então não existe nada impossível para ele nesta manhã. Eu sei que ele pode fazer. Porque eu sei se ele quer fazer hoje. Se ele quer fazer agora. Mas nós vamos descobrir na nossa dinâmica com ele. Na nossa relação com ele. No nosso envolvimento com ele. Ele não está negociando. Ele não está negociando. Ele está falando, Jesus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. O que aconteceu? O que aconteceu? Ou melhor, eu também sei que o Senhor, se quiser, faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. E nada disso vai pedir a minha relação com o Senhor. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Não exigiu nada. Ele não exigiu nada. Não deu ordem. Não determinou. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo o Evangelho, determinam. Que é paz de Deus. Dá ordem para Jesus. Dá ordem para o Espírito Santo. Existe de Deus as coisas. Você está em que evangelho você está vendo? Esse é outro evangelho. E Paulo diz: se alguém usar outro evangelho para cantar, seja esse anátema, falso, maldito. Não, aqui é resultado de relacionamento. Porque ele pode. E se ele agradar de você, e se ele agradar de mim, ele vai mover a sua mão. Eu creio. Aleluia. Aí eu determino, vai para lá. Por que não era no hospital determinar a cura das pessoas? Se acredita tanto. Olha, ele sabia de uma coisa, sabe? Que esse Jesus, ele tinha misericórdia. Vem de mim, vós que está cansado, querido, que eu vos aliviarei. Isso se chama amor, misericórdia. Eu vou mudar a sua história. Aleluia. Queridos, eu quero mostrar para você aqui que a Bíblia também vai relatar, pastor Alessandro, que eu vou terminar, que um pai, aqui no nosso São Marcos, ele vai chegar diante de Jesus, um filho endemoniado. E ele vai perguntar para Jesus, os discípulos, os discípulos não conseguem. Aí vem Jesus e diz: Jesus, eu trouxe meu filho para expulsar o demônio, seus discípulos expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus ainda vai repreendeu geração incrédula, até quando, né? E aí, Jesus vai virar para o pai, vai dizer para ele: olha, você crê? Então, o que eu entendo, o mover de Deus se trata primeiro do crer. Esse rapaz, a atitude dele, o leproso, a atitude dele disse assim: quando ele acreditava em Deus. O pai tinha dúvida. Se Jesus podia fazer nele. Mas Jesus está tão ocupado que não vai ter que fazer em mim. Jesus falou: pai, o caso aqui não se trata se eu posso ou não. O caso aqui se trata se você acredita ou não. Se você quer ou não, você quer em mim. É isso que se trata. Muitas pessoas vivem com as portas fechadas e ainda acham que Deus quer assim. Aí, pai, calma. Ele chega falando para Jesus, a mesma palavra que chegou falando esse leproso: se tu quiseres. Ele vai falar assim: se puderes fazer, se o Senhor puder fazer, se o Senhor puder libertar o meu filho. Aí Jesus diz: não se trata de se eu tenho poder ou não, se eu posso ou não, porque eu posso tudo. Se trata de você crer. Você crê? Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Então quando ele passou a crer, imediatamente o filho foi liberto. Não se trata de Jesus botar a mão, de salvar seu irmão, aquele outro, e aquele outro. Depende do seu acreditar e disponibilizar a
tive um mês aqui, trabalhando com o irmão meu, e ele todo dia me ligava do Brasil, e as orações dele, eu orei assim, não, filho, não é assim. E é fé na fé. Você tem que orar assim, você tem que colocar Deus na parede como se fosse possível. Você tem que negociar com Deus como se... Não, olha que coisa linda, Jó. Ele não sabia se era Deus ou era o diabo que estava fazendo. Mas uma coisa ele vai falar para a mulher dele: mulher, recebemos o bem de Deus e agora não queremos receber o mal. Aí vai falar da questão dos filhos. Deus deu, Deus tirou. Bendito o nome do Senhor. Aleluia! Que seja, em tudo eu estou adorando a Ele. Não vou abrir a minha boca para falar coisas que eu não conheço, coisas que eu não sei. Jesus. Aqui se trata de... Mas se Jesus pode. Ele pode? Pode. Pode mudar sua história, esses olhos aí arregalados, unidos. Falando, se o Senhor pode. Por trás disso tem uma pergunta: se o Senhor pode me dizer isso? Vou te dizer uma coisa: Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Sabe o que Jesus vai falar? Aquele depois? Eu quero. Eu quero. Jesus não precisava tocar nele. Precisava? Não. Depois Jesus podia falar como falou. Aquele centurião e dá só uma palavra. Mas Jesus toca nele. A lei proibia tocar. Ele tocava as pessoas e proibia as pessoas tocar nele. Jesus toca. Está dizendo aí: eu sou maior do que a religião. Eu sou maior do que qualquer lei estabelecida pelos homens, qualquer código religioso que existe. Sou maior do que tudo. Eu toco. Eu toco. Aleluia. Eu já dizendo, olha, eu vou descer no nível da sua dor. Aí você não vai sair. Eu fui violado, eu fui isso. Ele desce lá. Ele vai lá com você. Eita glória! Ele vai lá. Jesus. O que te pede hoje? Quando todo está passando a verdade, eu vou descer no nível da sua dor. Onde começou isso? Vou voltar lá atrás, aonde colocar aquele ponto final. Diz aí que o vai sair. Vou tirar o ponto e colocar uma vírgula. Vamos começar a nova história agora. Vamos começar a nova história agora. Aleluia! Carta dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer o quê? O que vai dizer nele? Família, vamos pregar junto comigo. Trata de você agora. Você trata de crer. O que eu disse de manhã? Eu tenho uma moeda, chama fé. Do lado é cara, do lado da cara. Do lado é crer, do lado é acreditar. Do lado que cai vai dar certo. Pode ver, vai. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que se dê por cima, é indispensável crer que Ele é real e recompensa por todos quantos se consagram a Ele. Aqui falo duas coisas sérias: crer e o resultado do crer, recompensa. E eu quero te falar nessa manhã: se tem alguém que crê aqui, tem recompensa. Tem alguém que crê aqui, né? Amém! Tem alguém que crê aqui? Então vamos tirar. Tem uma guitarra aí, 5 minutinhos só. Vamos aproveitar, pegar um tangedor aí. Vamos nesse momento. Se você acredita! Olha, tem resultado. Você vai sair daqui diferente hoje. Se você ver. Tudo depende de você, não depende de mim. Depende de você. Aqui já está tudo conspirando para isso. O céu, a terra, está conspirando. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você, aproveite esse momento, fala com ele, derrama dele, se humilha diante dele e diz: Senhor, eu te adoro, eu me humilho. Vamos, se você acredita, coloca isso em prática agora. A minha crença, coloca.
Falaram para mim que eu ia morrer. Mas nessa hora minha esposa foi falar para mim como ela caiu no canto daquele papo ali no hospital de Ramalato, o médico falava, ele tem 5 horas de vida. Ela ficou ali com a cara, não pode dizer, Deus, nós cremos no chamado. Nós cremos que o Senhor nos chamou para fazer lição e tem muitas almas para ganhar. O Senhor mesmo disse, eu pedi para o Senhor, você é que manda sem freio. Eu quero te mostrar o sem freio, Senhor. Ali na cama. Tem um que é experimentado, tem um que já está no campo. Só precisa preparar. Saiu. Se o Senhor quiser, levanta ele. 3 dias depois saiu do coma e os médicos não fazem o meu interno. É esquisito, eu não entendo nada. Ei, quando Deus quer, a medicina não consegue explicar. Esse é o nome, isso chama milagre. Milagre, é Deus querendo fazer e fazendo. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, é o abençoador, é aquele que faz o milagre, aquele que abre a porta, aquele que muda, aquele que faz, aquele que cura, aquele que faz. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Vamos. Eu te convido. Você vai ficar de pé, sentado, fechar os olhos. É reverência. Reverência. Esse rapaz teve reverência. Ele está aqui. Se você sentir, quiser vir aqui para frente, eu quero orar por você.